Boa tarde, pessoal. Vou falar aqui do reservatório e da tampa do sistema de arrefecimento do Palio. Bom, a princípio, esse componente ele é para retornar a água que vem do motor, né? E também é onde você abastece e vê o nível do sistema de arrefecimento, né? Essa água ela sai daqui de baixo, vai para o motor e retorna para o reservatório aqui por cima. E ela fica repetindo esse ciclo, né, através da bomba d'água. Esse reservatório ele dá indicação de várias coisas. Quando ele está muito sujo, quando ele está amarelado, quando ele está o líquido está perdendo a cor, ele tem a função de informar várias coisas do que está acontecendo no sistema de arrefecimento. Quando ele está muito amarelado, que você não consegue ver o nível, o líquido em si, só tirando a tampa, é um indício de que o sistema está muito sujo. Então o ideal era fazer a substituição do reservatório, colocar um novo e limpar o sistema de arrefecimento. Sendo que limpar o sistema de arrefecimento, quando não se tem por hábito manter esse sistema sempre com líquido novo, a tendência é o líquido envelhecer, a água ir criando outras propriedades e fazendo com que o líquido comece a acumular ferrugem do próprio motor, do próprio bloco do motor, dos minerais da própria água. Isso vai criando ferrugem ali. Quando você faz a substituição desse líquido, depois de muito tempo do sistema sujo, a tendência de aparecer vazamento é muito grande, por conta que o ferrugem, aquela eletrólise que vai criando na água, ela vai criando microporos no sistema ali, seja mangueira, seja tubulação, o próprio radiador em si, o próprio alumínio, né, que sofre mais por conta da diferença de materiais ali. E quando você coloca o líquido novo, o líquido vai limpar, o sistema vai querer limpar e vai desobstruir esses buraquinhos, e é onde aparecem os vazamentos. Então o ideal é estar preparado para isso, porque a tendência de acontecer isso é muito grande, né? Então assim, o ideal é sempre manter o sistema limpo para não ter esse tipo de dor de cabeça no futuro. Agora vamos falar da tampa. Essa tampa ela funciona como um fusível, um exemplo grosseiro assim, né? Um fusível, uma válvula de retenção, de sobrepressão no caso. Quando você começa a andar com o carro, a tendência da temperatura é subir. Então, quando o líquido ele está sob pressão, o ponto de ebulição dele muda. Então o que acontece? A função dessa tampa é exclusivamente não deixar a pressão passar de 1.4 bar, no caso desse veículo aqui, que é um Palio. Esse é o set point da válvula, 1.4 bar. O que acontece? Se o carro aquecer por algum motivo, a água vai tender a aquecer demais e ferver o carro. Para que isso não aconteça de estourar o sistema, mangueira, coisa e tal, essa válvula, ao exceder esse valor aqui de 1.4 bar, ela vai permitir que a água saia por essa extremidade aqui, não por aqui. Por aqui é onde vai entrar a pressão, né? E ela vai sair por aqui. Mas essa válvula ela tem duas funções: sob pressão e também de uma baixa pressão dentro do sistema. Um exemplo: você andou com o carro, saiu de uma cidade para outra. Nessa cidade que você estava, a temperatura de trabalho do carro ali fica em torno de 87 graus ali, quase 90 e tal. Isso no sistema normal. Quando você para o carro, ele vai esfriar. Então o motor vai ficar ali em torno de 33, 30, e todo líquido ele sofre
uma expansão do volume e depois ele volta para aquele tamanho, relacionado à temperatura local. Então, quando você vai para um lugar muito frio, a tendência é o líquido diminuir mais de volume. E o que pode acontecer? Uma baixa pressão dentro do sistema de arrefecimento. E o que vai acontecer? A pressão externa vai tentar entrar dentro do reservatório. E isso acontece através de uma válvula que tem aqui também, ó. É uma válvulazinha pequena que tem aqui no meio, vermelhinha. Olha lá, ó. Essa válvula pequena é a que vai permitir que não haja, vamos dizer assim, uma implosão, né? Tem explosão, que é a pressão interna que aumenta maior que a externa, vai explodir. E a implosão, que é o contrário, quando a pressão externa é maior que a interna. Então, essa válvula tem duas funções: equalizar o sistema, né? Manter ele seguro para ele não explodir e para ele não implodir, assim grosseiramente falando. Então é isso, pessoal. A tampa, ela é de suma importância. Então, como ela é um componente barato, se você estiver desconfiando que o seu carro está perdendo água, está assumindo água, não tem vazamento, você não vê nada, provavelmente ela pode estar perdendo água pela tampa. Então, o ideal é levar para um mecânico de confiança e ele vai fazer essa avaliação através de um teste de pressão que eles fazem tanto no sistema quanto na tampa. Beleza? Valeu!